Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Mais uma vez eu tive uma crise de gastrite aqui ao assistir o vídeo do Henri Burralho falando baboseira sobre a Igreja Católica. Ele publicou um título chamado Disso o Bernardo Kister não fala, escândalos na Igreja, não, querendo alardear os casos de pedofilia, os casos de homossexualidade, dizendo que tudo não passa de fachada dos católicos, que nós somos hipócritas e blá 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 e não sei o quê. E ele pega o caso, por exemplo, recente do padre Rodrigo Maria, que está sendo acusado, né, de alguns escândalos por aí, que eu particularmente não vou comentar a princípio. Eu vou comentar basicamente sobre o que ele fala, né? Ele está dizendo que o Bernardo Kister só move sua artilharia contra a teologia da libertação, mas supostamente não comenta nada sobre os escândalos da igreja. Vejam, partindo do fato de que muitas pessoas envolvidas em escândalos sexuais também envolvem pessoas ligadas à teologia da libertação, não? Então nós percebemos que o Henri Bugalho não está preocupado realmente com os escândalos da igreja. Ele está preocupado em politizar esses escândalos. Porém, é aquela velha história. Quando a esquerda faz merda, se acoberta. Quando não é a esquerda que faz merda, se faz um enorme alarde. O que, de fato, eu não sou nem contra. Eu acho que tem que se denunciar sim e tem que mandar para cadeia padre pedófilo. Pedófilo é criminoso e acabou. Pode ser padre, pode não ser padre, pode ser o que for, pode ser o raio da puta que pariu. É criminoso e vai para cadeia. Para mim não há nenhum problema em torno disso. O problema é, como já falei inclusive em outros vídeos, politizar o aspecto do escândalo para atacar a moral católica. Ora, se a moral católica prega a castidade, se a moral católica diz que pedofilia é crime, que não se pode abusar sexualmente de crianças, se a moral católica prega o sexo só no casamento, e se a Igreja Católica de fato condena a homossexualidade, então por que esse pessoal aponta o dedo para padres, bispos e cardeais homossexuais? Se eles mesmos são defensores do sexo livre, do liberalismo sexual, etc. Se o senhor Henri Burralho adora falar de sexo nos vídeos com a sua esposa. Aí eu pergunto, qual é a moral desse homem? Qual é a moral? Eu posso, inclusive, esperar de um santo da Igreja Católica. Eu posso esperar de uma pessoa casta. Eu posso esperar de muitas pessoas que têm realmente uma moralidade ilibada para acusar esses bispos e padres que são hipócritas, porque eles não seguem a moral católica. Mas, quando este sujeito, o seu Burralho, se aproveita dos escândalos sexuais de certos padres e bispos para atacar a moral católica, aí nós perguntamos, que tipo de moral ele quer defender? Ele só quer dizer que a igreja é hipócrita, que tudo que a igreja prega não vale e só ele vale. E vejam que o problema do Burralho não é o fato de haver escândalo na igreja. É o fato de simplesmente se instrumentalizar contra a igreja. Tanto é verdade que o padre Rodrigo Maria foi rotulado de bolsonarista. Ou seja, o problema do Rodrigo Maria é ser bolsonarista. Porque se ele fosse um padre da teologia da libertação, o seu Burralho seria o primeiro a defender. Seu Burralho, por que você não fala de padres da teologia da libertação que estão envolvidos em escândalos? Por que você só fala de padres ditos conservadores, reacionários, etc? Porque o seu problema é eminentemente ideológico. Não é preocupação realmente com os escândalos da igreja. Eu fico assim escandalizado porque, na verdade, quando nós observamos esses escândalos, a instituição que é mais prejudicada é a própria igreja. As pessoas que participam da igreja que são molestadas. São nossas crianças, são nossas mulheres, são nossos filhos. Eles que de fato sofrem com o problema do abuso sexual que envolve o clero. E nós temos que entender também que o clero não é algo oposto a nós. Porque há muitas famílias católicas que deram seus filhos para a missão da igreja. Esses padres, esses bispos também participam de famílias católicas. Então é um problema da comunidade católica, o que não isenta os julgamentos morais dos não católicos.
Mas esses julgamentos morais têm que ser embasados dentro de uma fundamentação e de um princípio. E não no sentido de atacar aquilo que a igreja prega. Porque a igreja realmente não concorda com isso. Pelo menos se entendemos os ensinos dos nossos santos padres, os ensinos da Igreja Católica como um todo, de fato, são contrastantes com tudo o que está acontecendo em aspectos de escândalos. Bispos e padres são hipócritas não porque são católicos. Eles são hipócritas justamente porque não são católicos. Mas na lógica do burralho, que adora falar de sexo em público, que adora ficar falando de experiências estranhas, enfim. Eu nunca vi esses vídeos, para falar a verdade, mas é o que contam dele, tá? E também não me interessa o que ele fala junto com a sua esposa, enfim, isso para mim é irrelevante, tá? Mas pessoas como ele são as últimas a quererem julgar a igreja. E nós percebemos aí que existe uma instrumentalização política para tentar minar a reputação da igreja. Porque o problema do abuso sexual, da pedofilia, etc., não é um problema somente da igreja, é um problema da sociedade como um todo. Pense numa sociedade como a brasileira. Quanta gente é estuprada por aí e ninguém liga. Não? Ou então, quantas instituições estão envolvidas em escândalos, por exemplo, a ONU, né? Ou então até mesmo esses partidos de esquerda que é cheio de malucos aí, ninguém fala nada. Porque esses partidos de esquerda em geral são os maiores preconizadores do liberalismo sexual existente e nada se fala contra eles. Quantos militantes de esquerda não preconizaram, inclusive de forma temerária, a respeito da pedofilia? Ninguém fala, por exemplo, que nos Estados Unidos e na Europa existem grupos homossexuais pedófilos. Ativistas pedófilos homossexuais. Como a NAMBLA. Ou então o Partido Amor e Liberdade da Holanda. Que é um partido pedófilo e um partido zoófilo. E é um partido homossexual. Ninguém fala isso. Ninguém fala dos teóricos de esquerda que dizem que deve instaurar um incesto. Que deve simplesmente quebrar qualquer linha no que diz respeito da família. Esses teóricos de esquerda são muito piores do que, por exemplo, um escândalo sexual da igreja. Por quê? Porque um homem que causa um escândalo, ele está realmente contrariando uma norma moral. Ele é um criminoso, tem que ser preso. Agora, quando esse pessoal legitima o crime para praticá-lo, na prática, ele está querendo minar a nossa própria razão de repulsa contra essas atitudes criminosas. Então, por exemplo, nós teremos o risco de ver abusadores de crianças, estupradores de crianças, sendo tratados como criaturas inocentes ou então como agentes revolucionários, porque eles estão subvertendo a hipocrisia da ordem social. Porque a ordem natural das coisas é abusar sexualmente de crianças. É muito pior um ativista, porque quem é ativista da pedofilia naturalmente é simpático à pedofilia e é, inclusive, capaz de praticar pedofilia, com a diferença de que ele pratica com a consciência tranquila. E ele quebra os paradigmas morais justamente porque ele simplesmente zomba e despreza esses paradigmas. Inclusive quer minar esses paradigmas que protegem as crianças, ou que protegem as mulheres, ou que protegem qualquer pessoa inocente, qualquer pessoa vulnerável. Mas o burralho vai politizar ao máximo o discurso contra a igreja e, claro, o discurso contra o Kister. Porque eu não creio que o Kister, pelo fato de não ter comentado tal assunto, se é que ele não comentou sobre o assunto, significa naturalmente uma omissão ou um acobertamento de pedofilia. Não tem nada a ver. Eu já comentei várias vezes sobre esse assunto, nunca cobertei. Reconhecemos que há realmente padres maus, como também há bispos filhos da puta, que acobertaram essa merda. E para nós não é problema, porque nós é que estamos sofrendo, somos nós católicos que estamos sofrendo isso. Porque as vítimas são católicas. As vítimas desses abusadores são católicas. Mas não é por causa disso que a gente vai amaldiçoar a nossa instituição e também amaldiçoar todo o clero. Nem todo o clero é assim. E creio que a maioria não é assim. Há uma crise moral na Igreja Católica? Há, como houve em várias fases da nossa história.
Mas essas crises são passíveis de serem superadas. Como? A igreja voltar à sua energia moral, pedir a ajuda do Espírito Santo e fazer as coisas certas. O que temos que fazer? Nós temos que expulsar essas pessoas do nosso meio. Nós temos que bani-las. Nós temos que ter punições mais rigorosas contra essas pessoas. E observem que essa licenciosidade moral da igreja, em geral, tem influência de ideias liberais, ideias esquerdistas que foram infiltradas em nosso meio. Modernistas, etc. Por quê? Porque parte de uma licenciosidade moral. Ah, não, mas tem padre conservador, tem cardeal, não sei o que, e daí? Mas quem criou um ambiente de liberalismo religioso, um ambiente de liberalismo moral, foram vocês, não fomos nós. Porque a igreja, pela igreja, pelo menos pelos grandes santos, pelos sábios, pelos mártires e pelos apóstolos, tem que botar os rigores da lei e acabou. Tem que se aplicar a justiça. A justiça não pode ser negligenciada ao inocente. Mas é assim mesmo. A gente já está acostumado com isso. Burralho é um hipócrita. E isso tem que ser dito. Hipócrita, socialista e covarde. Por que ele é um socialista covarde? Porque ele não admite o que ele defende. Ele fica naquela posição de falso isentão, porque isso foi o modelito que o PT inventou depois que houve uma completa desmoralização do petismo no Brasil. Em outras palavras, o petismo foi escorraçado literalmente e foi revelado o quanto eles são baixos. Então foi preciso criar o isentão, que na verdade é uma fraude, porque ele não tem nada de isento. Ele quer dar uma de imparcialzinho, de esclarecido, e na verdade sempre puxando a brasinha para o PT, né? Puxando a brasa para o PT. E agora, recentemente, nós estamos vendo o caso da crise da Venezuela. Pensem na possibilidade de que, com todos os defeitos do Bolsonaro, e Bolsonaro tem defeitos terríveis, tá? Mas pensemos se, de repente, dentro dessa crise, nós tivéssemos o Haddad presidente, nós tivéssemos o PT. O Brasil se prestaria a ser uma espécie de auxiliar do cativeiro da Venezuela. E eu fico muito puto com esses socialistas safados, vigaristas, mentirosos, porque nós observamos, por exemplo, aqui nas ruas de Belém, os venezuelanos morrendo de fome, vivendo de pedir esmola no semáforo. Pessoas que você percebe que estão na mais completa indigência. Como assim? Por exemplo, passando fome, pessoas que estão praticamente famélicas. E nós percebemos que são venezuelanos justamente porque eles têm uns traços indígenas muito distintos dos traços indígenas dos paraenses. E sem contar que eles não falam português direito. Eles têm sotaque. Então, quando eu fico vendo os seus bugalhos da vida, vivendo na modomia da Espanha, vivendo se sabe de lá de quê, né? Sustentando se sabe como, ou então aquela tal de Sabrina Fernandes. Ah, não sei o que. Eu sou uma defensora crítica de Maduro. Vá tomar no cu, caramba. Vocês são os defensores da tirania contra o povo. Você não tem contato com o povo. Olha só os luxos que vocês vivem. Vamos comparar um franciscano sincero, devoto de São Francisco, devoto do Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, da Virgem Maria, aquele sujeito que vive na pobreza, na castidade, na oração, e comparem vocês, pessoas que usam roupas de marca, pessoas que se maquiam que nem umas peruas, vocês mulheres, né? Vocês que viajam para todos os lugares do mundo, coisa que a maioria dos brasileiros é incapaz de fazer. Eu mesmo não sou capaz de viajar todos os anos para Inglaterra, para França, para Portugal ou para Espanha. Vocês sim. E aí vocês defendem a tirania, a miséria do povo venezuelano. E depois agora ficam julgando a Igreja Católica por meia dúzia de vagabundos dentro do Vaticano, por meia dúzia de vagabundos dentro das igrejas, né? Para dizer assim, olha, eles são hipócritas. Claro, a freira lá que está na África, cuidando dos africaninhos lá, essa aí é uma mulher hipócrita. O padre que está construindo um colégio, que está atendendo a comunidade, está escutando a comunidade carente, não, isso aí é um hipócrita, é um canalha, é um pedófilo. Não, vocês é que são os vagabundos.
Eu me irrito profundamente com esse tipo de gente. Porque é gente que quer ditar normas à vida dos outros. São pessoas autoritárias, no fundo. São pessoas que mostram os piores vícios da classe média brasileira. Os vícios mais autoritários e mais mesquinhos da classe média. Não são diferentes daqueles filhos de escravocratas liberais, mas que tratam todo mundo como escravo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não muda. Não muda. É o mesmo tipo de personalidade. Arrogante, pedante. Somos amigos, é isso, e até a próxima.